Gostaria de começar parabenizando a presidenta Laura Leite da Silva e a mesa diretora por este cargo que vocês me ofereceram, que eu fui eleita. Foi uma verdadeira honra estar ao lado de vocês atuando. Muito obrigada. Eu também gostaria de cumprimentar as pessoas que estão aqui e aos vereadores e brins presentes. A todos um bom dia. Meu discurso de hoje será sobre um dos problemas mais recorrentes e graves no Brasil atualmente, o desmatamento. Os avisos capturados por satélite dos 6 biomas brasileiros mostram uma área de 3,8 mil quilômetros quadrados perdidas de janeiro a dezembro do ano passado, um aumento de 14% em relação a 2019. É como se, a cada dia, 36 campos de futebol cobertos com vegetação nativa desaparecessem. 1,3 milhões de quilômetros quadrados originais, apenas 12% permaneceram. O ata dos remanescentes florestais da Mata Atlântica mostra que ainda o pouco que sobrou dos biomas está bastante fragmentado, com áreas reduzidas e particulares, que é o caso de 80% delas. O potencial para restauração, por outro lado, é grande. Se o Código Florestal fosse cumprido, por exemplo, a floresta poderia ocupar de 40 a 50 mil quilômetros só de áreas de preservação permanentes. Segundo a legislação, esses territórios precisam ser protegidos devido às suas funções ambientais vitais, como preservação de água e biodiversidade. O reflorestamento é parte importante do esforço global para frear o aquecimento do planeta e as mudanças climáticas. A promessa brasileira feita ao assinar o Acordo de Paris em 2015 diria que o país recuperaria 120 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas até 2030. A meta, por exemplo, está longe de ser alcançada. Um levantamento feito pelo Observatório de Restauração e Reflorestamento mostra que, até agora, menos de 1% foi cumprido. O ponto mais afetado com o desmatamento é o aquecimento global. O aquecimento global prejudica uma junção de fatores essenciais para a nossa sobrevivência, como por exemplo, a agropecuária. O professor Matti Kumo fala que o caso do aquecimento global se mantenha na tendência atual, ou seja, um aumento de 3 graus Celsius, o prejuízo nas áreas produtivas seria de 6% em relação à agricultura e 22% na pecuária. Com um aumento de quase por cento na área cultivada, o biólogo Lucas Ferrante explica que, já que a área é desmatada é suficiente para aumentar a produção agrícola como se fosse dominar o mercado mundial. O que vemos é um desmatamento predatório que tem prejudicado e irá prejudicar as safras nacionais. O Brasil deveria ser o primeiro país a defender as medidas para mitigar as mudanças climáticas, porque é um dos países que mais deve sofrer perdas agrícolas por esta causa. Expandir a agricultura para a região da Amazônia, por exemplo, é um tiro no pé. Desmatar não aumenta a produção agrícola, coloca em risco e diminui a produção. No âmbito governamental, podem ser adotadas algumas medidas para zerar o desmatamento, tais como o fim do subsídio aos desmatadores, o aumento da fiscalização ambiental, a repressão de grilagem e a criação de unidades de conservação. Entre as ações que a sociedade pode aderir no desmatamento, estão a demanda para o fim dos subsídios públicos aos desmatadores, investimento e compra de empresas que evitam o desmatamento, apoio à produção sustentável, demanda pela proteção de terras públicas, apoio à reforma agrária, à demarcação de terras indígenas e às campanhas contra empresas promotoras do desmatamento. Voto em representantes que apoiam a criação de universidades de conservação e a adoção do consumo consciente, que inclui evitar o consumo de alimentos de origem animal. O conteúdo para essa pesquisa foi retirado do site eCircle e dw.com. Eu termino este discurso citando uma frase de Mário Quintana. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Muito obrigada a todos.